Vamos a uma breve conversa aqui para a introdução do assunto estrutura, projeto estrutural, enfim. Uma breve passada no material que vocês têm aí para pesquisar. Estamos falando aqui de peças estruturais, né? Que na verdade é tudo isso que nós temos aí, que estamos acostumados a ver, pilares, vigas, né? Arcos, enfim, lajes, pórticos, né? Que é uma composição entre pilar e viga, certo? Temos aqui alguma coisa sobre os tipos de cargas, né? Por exemplo, essa primeira situação, uma situação de cargas distribuídas de modo uniforme, é uma viga comum. É uma viga, por exemplo, que tem uma parede em cima, né? Uma parede toda igual e tal. A de baixo já seria uma viga que está recebendo mais carga de um lado, menos carga do outro. Por exemplo, poderia ser uma parede mais alta, do outro lado uma parede mais baixa. Cargas concentradas ou pontuais. Poderia ser também uma viga, né, com um pilar nascendo lá, sei lá, no meio dessa viga. Então, é uma carga muito grande num ponto só. Tudo isso aí é considerado quando se faz o cálculo estrutural. Um pouco de descontração aqui do lado, né? O peão lá errando o alvo. Bom, aqui tem as cargas que estão, os esforços, né, que estão atuando numa viga. Veja que ele fala aqui, por exemplo, a tração é algo que nós já conhecemos. A tração é um cabo de aço, por exemplo, né? A gente usa ele para fazer tração, para puxar algo. E é isto que o aço faz dentro da viga, resistir a esses esforços de tração, né? Para que ela não se rompa, claro. Se a gente pegar uma viga feita somente de concreto e puxar, né, em cada lado, sei lá, ela vai arrebentar facilmente. Então o aço está cumprindo essa função. Compressão, aí é a vez do concreto. A viga sofre isso, porque nós já vamos ver ali embaixo como é que é isso aí, tá? Também tem esse tipo de esforço aqui que pode acontecer, que é o cisalhamento, é um esforço cortante. Veja que isso aqui é um caso de uma viga em balanço. Imagina que na parte de cima de uma viga em balanço não houvesse aço ou não houvesse a barra apropriada. Ela se partiria. É isso que aconteceria, tá? Momento fletor, que daí é considerado o conjunto, né, a flexão. Veja que a parte de cima está sendo espremida, né, está sendo comprimida e a parte de baixo é tracionada. É aí que atua o aço, ó. Aqui embaixo principalmente, né, via de regra. Atua aqui embaixo para que ela não se rompa. E o concreto lá em cima. Via de regra é isso. Claro que existem situações especiais, situações diferentes. Tudo bem. Momento torsor, né, porque a viga pode sofrer uma torção. Uma viga em balanço, por exemplo, ela pode ter a sua ponta que queira dar alguma virada, né? Uma imagem para ilustrar aí a situação. Então é isso aí, né? Aí ele tem que resistir a isso aí. A viga tem que resistir à tração, compressão e esse momento fletor, tá? Que é esse conjunto aí. E também tem esse problema aí do cisalhamento, tá? Um esquema, né, que é o óbvio, né? O cálculo estrutural, né, vai ter que começar a considerar as cargas desde lá de cima até chegar no solo para ter a resistência, né, a fundação, aliás, a estrutura tem que ter a resistência adequada e de acordo com o solo. O solo, claro, o solo pode ser melhor, pior, menos ou mais resistente, mas a estrutura, tudo tem que ser calculado para ter esta resistência. Aqui o aço, né, que é o aço CA50, que é aquele que vai na armadura longitudinal, né? São aquelas barras mais longas, que a resistência dele é essa, 50 kg por milímetro quadrado. Uma loucura, né? É a resistência à tração. É isso que ele tem que resistir, tá? O CA60, que é o liso, é aquele usado para estribo. E aqui apenas a título de anotação, CA25, que uma vez ele andava aí pelo comércio, sendo vendido como se fosse um aço adequado para uma viga de concreto. Resistência metade, o 25 aqui já está dizendo isso, né? Bom, aqui o concreto armado, né? Que concreto armado é concreto mais essa armação que existe com aço, né? Para ter a nossa viga. E aqui uma situação ilustrada, ó. Aqui embaixo, né? Devido àquela flexão que a viga sofre, isso aqui vai querer ficar arcado aqui para baixo, né? Exagerando aqui, ó. Então, a tendência dela é fissurar mesmo, é arrebentar. Se não tem o aço ali para segurar isso, não tem como, né? Vamos ver o que mais aqui.
Aqui umas questões aqui de medidas e tal. Um pouco de humor aí, a viga em balanço. Aqui fala, por exemplo, se eu vou botar assim pilares, né? Quanto em quanto eu vou definir pilares? Olha, 3 metros, 4 metros, até 5 metros é uma medida boa para a gente ter uma distância entre um pilar e outro. Claro que pode haver, por exemplo, 2 metros, depende da situação. Posso ter um pilar e outro pilar. Um bom calculista, né, um bom engenheiro calculista, aí, ele vai, às vezes, poder fazer uma limpeza assim, de colocar poucos pilares. Aí tudo vai depender da análise, da visão dele, para ele poder fazer uma estrutura mais enxuta. Que às vezes não vale a pena a gente sair pipocando de pilar e só vai criar encrenca. Como eu, por exemplo, já vi uma sala que nem era tão grande assim, a sala, uma sala de casa, né? E havia um pilar no meio da sala. E eu olhava para aquele pilar e eu não conseguia entender por que tinham colocado aquele pilar no meio da sala. Só porque lá em cima a estrutura era um pouco diferente e tal, mas aí faltou esse preparo, né, de quem fez o cálculo estrutural, se é que foi feito o cálculo estrutural. Né? Porque um calculista, um engenheiro que fosse fazer aquele projeto, ele não colocaria aquele pilar no meio da sala. Né? E estava realmente atrapalhando, ridículo. Então aqui ele dá uma sugestão de ter entre os vãos, né, uma média aí de 20%. Por exemplo, se eu tenho 3 metros, eu vou ter 3,60, 3,40. Veja que está tudo mais ou menos dentro da faixa aí. Mas não é assim rigoroso. Né? Eu posso ter um vão, de repente, de 5 metros, outro de 2 metros por necessidade. Enfim. A nossa viguinha. Nós temos aqui, então, a armação da viga, a armadura longitudinal, né, que são os ferros que vão ao longo, e a armadura transversal, que são os estribos, que têm uma função. Não é só segurar essas 4 barrinhas de ferro juntas. Tá? Elas têm um esforço aqui que elas precisam resistir. Tá? Vamos ver aqui. Questões de viga, né? Largura mínima 12 centímetros, altura mais ou menos 10% do vão, claro que tudo vai depender do cálculo, mas a rigor, assim, eu tenho um vão de 4 metros, eu vou precisar de uma viga de 40 centímetros. O ponto de partida é esse. Claro que o cálculo estrutural pode determinar vigas mais baixas, menores, né, até. Aqui a questão do cobrimento, né, quanto que a gente tem que proteger, são o cobrimento mínimo, assim, né? E aqui ele ainda está falando com revestimento de aí pelo menos 1 centímetro de argamassa. Né? Eu tenho lá a camada de concreto que eu vou deixar entre a superfície lá da peça até chegar na barra de aço, mais o reboco. Principalmente na praia, né? Na praia mesmo a gente precisa ter isso. Precisa ter uma espessura maior ali no cobrimento, precisa rebocar, precisa pintar. Aí a gente consegue evitar com que o pilar, né, tenha problema lá, o aço tenha problema de oxidação e venha a estourar, arrebentar tudo. Tá certo? Fala aqui, por exemplo, concreto em contato com o solo, fala aqui até em 3 centímetros, né? Eu já vi projetos de 2,5 centímetros. E meio fortemente agressivo numa praia. Numa praia talvez seja bom botar até 5 centímetros lá na sapata, né? Aqui são questões sobre, né, no cálculo estrutural, o que considerar, porque afinal de contas a brita tem que passar aqui no meio, né? E não pode ser aquela brita miudinha, enfim. O estribo, diâmetro mínimo, 5 milímetros, tá? Vejam, tem uma questão aqui, eu vou retornar para essa viga. Tem uma coisa que o estribo faz, que é aliviar os esforços que existem, que a viga, se não tivesse o estribo, ou tivesse pouco estribo, a tendência da viga é ela partir assim, ó, deste modo. Tá? A partir lá do cantinho de fora aqui do apoio, onde começa o vão livre, partir assim deste modo, nos dois lados. Para isso existe o estribo, porque ele alivia essas tensões. Eu já vi projetos que colocavam os estribos aqui mais próximos e depois vão tendo um espaçamento maior no meio. E aqui mais próximos, porque é muito esforço. Antigamente se fazia um tal de cavalete, que era uma barra de ferro, né, desse CA50, fazia aqui com uma dobrinha, fazia uma dobrinha 45 e levava lá embaixo. Né? Veja, uma dobra de 45 contra os esforços aqui, ó, para segurar isso. Tá? Então, os estribos têm esta função. Além de segurar as barras de ferro todas juntinhas, que é necessário, eles têm essa função estrutural. Um pilar, que acaba, a imagem dele é como se fosse de uma viga em pé. Nós temos aí as 4 barrinhas de ferro. O mínimo tem que ser ferro de 3/8 ou 10 milímetros. Né?
conforme aí for chamado, enfim, tem que ser no mínimo o de 10 milímetros. Um pilar, não interessa, tem que ser no mínimo isso. E os estribos também, que vão ter aí as suas condições, né? Não estão aí só para ficar segurando os ferrinhos junto, eles também ajudam aí na estruturação para não permitir, por exemplo, que essas barras aqui, com todas as cargas, elas venham a se abrir, né? Imagina ter um estribo aqui cada metro e aí, devido aos esforços, essa barra resolve fazer isso aqui. Isso é problema, tá? Um pilar, então, as cargas que tem nele, né? São cargas de compressão, tá? E aí quem vai aguentar isso daí num pilar é a brita, tá? Que tem que ser resistente, ou algum outro material que às vezes eles pesquisam que tem uma resistência também grande, para suportar essas cargas de compressão. Aí fala aqui, as cargas de compressão, o único tipo de carga para pilar, quando o índice de esbeltez, esse lambda aqui, se não me engano é o lambda, né? For menor ou igual a 40. Aqui está errado o símbolo, aqui é menor ou igual a 40. Quando der esse resultado, já vamos ver a continha lá embaixo. Se for maior que 40, já vai ter o tal do momento fletor, que pode dar a flambagem, quer dizer, ele começa, imagina uma coisa que começa a ficar mole assim, a dançar, a se requebrar, né? E aí, pode ter uma situação de ser muito esbelto, aí começa a ficar complicado. Fala aqui de menor dimensão, né? Uma estrutura convencional, isso aqui tudo é coisa convencional, tá? 12 centímetros, né? Ou 1,25 da altura livre. Aí, enfim, considerações aí. E vai lá, vai lá, vai. Diâmetro mínimo, daqui 3/8. Distância entre pilares fala de 4 a 7 metros. Não, nada impede que tenha menos que isso. Nada impede, se o cara souber fazer um bom cálculo, de ter mais do que isso, tá? Vamos ver aqui. Aqui é a esbeltez, isso aqui são formulinhas para calcular. É bem simples, assim, eu fiz um pilar de 3 metros de altura e ele tem 12 por 20. Né? Será que ele vai estar dentro, vai ficar menor que 40? Então, vou botar aqui a altura dele, por exemplo, seria 3 metros. Vamos fazer essa continha aqui. Vamos ver aqui. Eu vou pegar 300 e vou dividir por 12, né? Ali. 300 dividido por 12, que é a menor dimensão, vezes 3,46. Né? Vejam, já se apresentou como um pilar extremamente esbelto aqui para a situação. Né? Não está de acordo. Tá? Vamos fazer diferente. Vamos pegar e vamos botar 3 metros dividido por 20, deu 15, vezes 3,46, olha ali, deu 51. Já estaria dentro lá da outra faixa, tá? Vejam, ele está falando aqui, ó, recomenda que o resultado fique entre 40 e 80, tá? Então, isso é um modo, assim, de a gente ter uma ideia para saber, assim, o meu pilar vai ficar de acordo. Eu não estou fazendo um pilar muito alto e muito estreito, né? Isso já dá uma ideia. É claro que, assim, eu faço ele 3 metros, aí eu faço vigas para... Né, de amarração, depois eu faço outros de 3 metros, já são outros pilares, né? É trecho a trecho, a coisa é considerada assim. E aí, finalmente, nós chegamos aqui na sapata. Aqui tem uma foto, né, de sapatas concretadas, aqui é a armação da sapata, né, uma sapata quadrada. Tem umas condições aqui, ó, dimensão mínima para a sapata 60 centímetros, tá? As armaduras têm que ser igual ou maior que 6,3, o famoso ferro de 1/4. Espaçamento entre as barrinhas de ferro 10 a 25 e o cobrimento para proteger o aço é de 2,5 centímetros. Então é isso aí. Essa é uma visão geral e aí nos vídeos seguintes vocês podem ver como a gente faz a leitura de cada parte, né, do projeto estrutural. Como alguém que está na obra faz a leitura e aí executa aquilo dali que está no papel.